uma visão mais realmente do sistema de direito, tá? E vou tentar ser o mais compreensível possível, né? Usando rimas aqui, rimas improvisadas, tá? Vou tentar não usar termos tão técnicos aqui, porque eu acho porque eu acho que a nossa comunidade não é formada neste momento, pelo contrário, né? Acho que a maioria das pessoas talvez não tenha a formação jurídica, né? Então eu quero tentar trazer essa visão aqui do ponto de vista do direito, que é aquilo que eu tenho a minha vida de estudos, enfim. O que acontece, meu caro e ouvintes, é o seguinte, tá? Nós tivemos transformações muito rápidas em relação às questões de liberdade, tanto de imprensa, né? Imprensa especificamente, quanto em especial o que está em discussão aqui hoje, me parece, né, o foco da grande discussão, da grande polêmica dos últimos dias não é especificamente a questão de imprensa, é especificamente a questão de liberdade de manifestação em redes sociais, tá? Pelo menos esse foi o ponto, do ponto de vista do direito, pelo menos, né? Eu estou deixando fora aqui as questões políticas, embora a gente possa fazer algumas abordagens também nessa linha, tá? Mas o que me parece que gerou a grande discussão, e eu inclusive tenho me tratado disso, né, na rede social, aqui no Instagram, enfim, aqueles que, ali no Professor Laux, né, aqueles que quiserem olhar ali os conteúdos, enfim. Mas a questão aqui é a liberdade de expressão e manifestação do pensamento. Esse é o termo que a Constituição usa. Tá? Nós tivemos, no período, como a gente sabe, no período anterior à Constituição de 88, nós tivemos um controle, né? E ali sim existia, era um período de exceção, era um período de ditadura, ali sim existia aquilo que tecnicamente é chamado de censura. Tá? É importante usar esse termo, que se tem falado muito em censura. Tá? O que é censura, né, meu caro? Censura é o seguinte, tecnicamente, né, do ponto de vista do direito. Censura é a necessidade que você tem de, antes de publicar determinado conteúdo, e aí vale tanto para a imprensa quanto para a manifestação de pensamento, aquilo que você escreve, aquilo que você diz na sua rede social, enfim, você ter que submeter isso a uma autoridade administrativa ou até judiciária antes da publicação. Tá? Isso tecnicamente é censura, é o que acontecia no período do regime militar, né? Você tinha que submeter previamente uma música, aconteceu muito na música, né? Aproveitando para falar de música, né? Alguns artistas foram inclusive exilados, como a gente sabe, presos, né? Enfim, tá? Isso era censura, você tem a necessidade de uma autorização prévia, tá? E isso não existe hoje, tá? Não existe hoje do ponto de vista legal, nem tão pouco do ponto de vista de decisão judicial. O que acontece portanto, você pode publicar aquilo que você pensa sem pedir autorização para ninguém, tá? Para ninguém. Esta é a norma que vige hoje. A antiga lei de imprensa, que era também uma lei daquele período, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Em razão disso, justamente porque ela tinha problemas em relação a esta liberdade, enfim, tá? E nós ficamos num certo vazio legislativo em relação a isso, tá? E o que nós estamos aplicando hoje é justamente a Constituição Federal, o Código Civil, tá? E o Código de Processo Civil, que são leis que não tratam do tema diretamente, né? Eles vão abordar o que diz a Constituição: é livre a manifestação do pensamento, né? Sendo vedada qualquer forma de censura, quer dizer, proibida qualquer forma de censura, ou seja, você não precisa submeter a ninguém antes de fazer uma publicação, tá? Agora, a Constituição também diz exatamente logo abaixo, né, no artigo 5º da Constituição, ela vai dizer o seguinte: assegurada a indenização por danos materiais ou morais em caso de abuso, tá? Então, vejam bem, o que está no texto constitucional é justamente isso. Então, a liberdade de expressão, ela não é absoluta, evidentemente, né? Se você cometer algum abuso, abuso de direito, como eu falo, o exercício do direito, ele é regular até o momento que ele ultrapassa essa barreira e ele atinge a honra, enfim, a imagem, a intimidade. Eu ia te perguntar isso, o que se considera dentro da lei um abuso? O que caracteriza assim, não, isso que é um abuso, isso não é. Claro, a lei não vai dizer exatamente, né? A lei não vai dizer exatamente aquilo que é considerado ou não, tá? Mas ela vai dizer genericamente tudo aquilo que atingir
a honra, o nome, a imagem, a intimidade, a privacidade e outros direitos das pessoas, tá? Agora, quando no caso concreto nós vamos ter a ultrapassagem desta linha do exercício do direito, do exercício regular do direito e passando para a ofensa, não há como, a não ser em situações extremas, né? Enfim, como esses casos, por exemplo, de utilização de rede social para planejar ataques em escolas, essas coisas que acontecem, que são evidentes que esse tipo de publicação tem que ser excluída, é lógico, né? Agora, existem outras situações, e isso sim acontece muito na imprensa, né? Que existe ali uma necessidade de interpretação. Isso aqui é opinião ou é ofensa? Né? Então, é aquela coisa assim, mais ou menos o seguinte: você dizer que tal postura ou tal política pública, eu não concordo, ela é lesiva ao país, ela prejudicou os cofres públicos, ela não atende às necessidades, enfim, ou o presidente da República ou algum deputado adotou alguma postura que não se mostra ética, ou o que seja, tudo isso está dentro, é a mesma coisa a decisão judicial. Né? Quer dizer, você lê uma decisão judicial, você interpreta, olha, essa decisão aqui ela é arbitrária, né? Ela é inconstitucional, tudo certo, sem nenhum problema, né? Agora o problema começa quando você entra no terreno, por exemplo, de ameaçar a pessoa que fez a publicação ou que tomou a decisão, ou o presidente da República, ou quem seja, né? Aí você ingressa no terreno do ilícito, né? Certo. Ou se você, inclusive, profere termos injuriosos, né? Então, uma coisa, e veja bem, são as nuances do detalhe, né? Uma coisa é você dizer, olha, existem indícios de irregularidade na atuação de tal político, conforme a apuração que está sendo feita pela polícia e tal. Outra coisa é você ir numa rede social e dizer o seguinte, esse sujeito é um corrupto. Percebe a diferença de ultrapassagem da linha, né? Certo. E essa diferença, na maioria das vezes, pelo menos, ela vai ter que ser feita no caso concreto. A gente vai ter que analisar a publicação para a gente ter noção exatamente se ela está dentro do exercício regular ou se ela passou para o plano do abuso. Tá? E aí é a decisão judicial que vai, se ela for para o judiciário, se o judiciário for provocado, né? Ele vai ter que dar essa resposta. Olha aí, gente, então agora a gente começa a entender um pouquinho mais, né? O que é liberdade de expressão e também o que é censura. Então a gente trouxe esses dois, né? Ficou muito bem claro aqui pra gente, então, o que é uma coisa e o que é outra. Agora, excelentíssimo, né? Como a gente diz, né? Não precisa. Vamos deixar essas formalidades. Professor, né? Laux tá bom, ou Laux mesmo. Professor Laux, então vamos lá. Agora, coloca pra gente, então, como que surgiu essa questão, o que é a empresa X lá, né? O antigo Twitter, e está embatendo com a justiça brasileira. Coloca pra gente, então, aí, o que tá acontecendo mesmo. Meu caro, então, e ouvintes, é o seguinte, a questão aqui, ela tem um ponto peculiar, particular, tá? Quando essas discussões iniciaram no judiciário, geralmente a gente tratava de matérias, era mais na imprensa, né? Na imprensa escrita, no rádio, enfim, tá? Com essa evolução tão rápida da questão das redes sociais, da questão da internet, enfim, né? Isso passa, essa liberdade de manifestação de opinião, ela passa e ela entra nas redes sociais de uma maneira explosiva, muito forte, com muito alcance, né? E uma possibilidade, um potencial muito grande de danos às pessoas, tá? Então, veja, segue não existindo censura, né? Você não precisa ter autorização de ninguém para publicar na sua rede social. Certo. Pois bem, esta é a regra, tá? Agora, nós temos que lembrar que, em razão das redes sociais, do ambiente específico das redes sociais, né, a gente acaba não tendo como controlar essas publicações. Então, se uma pessoa faz uma publicação ofensiva, essa publicação que eu falo que ultrapassa, né, que atinge, evidentemente, em primeiro lugar, que o dano ele é muito rápido e muito extenso. Tá? E aí imagine se cada pessoa que se sentisse lesada tivesse que entrar na justiça para pedir. Isso acontece, né? Isso realmente acontece. Mas o que nós passamos a entender e verificar daí? E já está acontecendo, tá? Que existe a necessidade de um controle prévio
por parte das empresas, né? Em especial essas maiores, o X, o Instagram, o Facebook, o TikTok, enfim, essas redes aí. Tá? E elas já estão fazendo isso. Então, esse é um ponto importante para a gente observar, né? Essa crítica toda ao judiciário pode ser feita, deve ser feita, respeitados aqueles limites, evidentemente, exatamente, né? Deve ser feita, enfim, a intervenção judicial, tá? Mas a gente tem que saber que as próprias redes, elas já fazem esse controle prévio. Muitas contas são baixadas, que eles chamam, eu não sei qual é o termo agora exatamente, né? Mas a própria rede social, ela bloqueia quando ela verifica, né? Inclusive por utilização de algoritmo, de inteligência artificial. O sujeito está falando aqui a palavra terrorista, ou tráfico, ou o que seja. O que a rede faz? Ela pega, ela própria bloqueia. Tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que esse não é um controle só do judiciário. Tá? Ele é um controle que é feito pelas próprias redes. Certo. E a grande questão, e que o pessoal tem levantado esse apontamento crítico com a palavra censura, né? A grande questão é que se essas publicações não cessam, elas não param, né? Ou seja, a pessoa segue atacando, a pessoa segue ultrapassando, né? O judiciário, ele num primeiro momento, né? Isso está previsto na lei, eu publiquei inclusive no meu vídeo, né? Artigo 139, inciso 5º do Código de Processo Civil, artigo 12 do Código Civil e na própria Constituição, né? Que nenhum direito pode ser excluído da apreciação judicial, tá? Então as pessoas têm acesso à justiça. É lógico que a vítima da publicação, se ela foi ofensiva, ela vai em algum momento recorrer ao judiciário. E o que o judiciário vai fazer? Primeiro, ele vai determinar que a publicação seja excluída, tá? E ele vai intimar a pessoa que fez a que não repita, tá? Se a pessoa seguir repetindo, ele notifica a plataforma, né? Olha, exclua, não faça mais, né? Se isso segue, não há outra forma que não o Poder Judiciário acabar determinando o bloqueio da conta, né? Seja temporariamente, o ideal é que seja por algum tempo, né? Para que isso pare. Porque se você se colocar no lugar da vítima que sofre as ofensas, você vai se dar conta do seguinte: olha, eu recorri ao Poder Judiciário, né? Mas como é que o Judiciário não consegue fazer isso parar? Percebe? Chega a um ponto que a única forma é determinar justamente que a conta seja bloqueada, que o sujeito não possa mais utilizar aquela conta, porque senão a gente tem uma ineficiência, uma ineficácia do sistema de justiça, e a vítima vai seguir sendo lesada e ela não tem o que fazer, né? Como a gente sabe, ela não pode ir atrás da pessoa pela própria força e praticar alguma violência, alguma coisa, porque daí ela de vítima se torna réu, né? Se a gente abusa do direito, a gente de vítima se torna réu, né? Então a gente não pode a gente tem que entender essas decisões do Supremo Tribunal Federal dentro deste contexto, tá? Isso aqui que está acontecendo, tá? Não é censura, pelo menos tecnicamente falando, do ponto de vista do direito, tá? Censura seria você pegar previamente, né, alguém que tem uma determinada ideologia, por exemplo, e vou te lembrar até por um detalhe interessante aqui. Veja, meu caro e ouvintes, veja que na Europa, tá? Desde 2013 e desde o ano passado, enfim, existe o regulamento da internet lá, tá? Que foi feito e que prevê todas essas possibilidades e não é pelo judiciário ainda. Quer dizer, o judiciário é o último, né? Eles fazem um controle administrativo por uma comissão da União Europeia. Né? Então eles todo mês fazem auditorias, fazem visitas às sedes das redes e verificam conteúdos de publicações. E se a rede não estiver adotando as cautelas necessárias, existe uma previsão de uma punição altíssima, uma multa correspondente até 6% do faturamento bruto da rede social, que é alguns provavelmente, né? Exatamente. Enfim, então veja, censura é você, digamos assim, censura seria, né, tentando transpor para nossa realidade, censura seria determinada decisão judicial, pelo fato de que a pessoa tem uma determinada ideologia ou porque é mais radical, enfim, eu acho que aquela pessoa no futuro vai fazer alguma publicação danosa. Então eu entro com uma medida judicial pedindo que o juiz proíba a pessoa de publicar no futuro, mas ela ainda não fez nenhuma publicação ofensiva. Aí sim, aí eu concordo integralmente que isso seria equivalente a uma censura.
Mas que motivo você tem para proibir a pessoa de publicar? Né? Que motivo o judiciário teve? Qual é o fundamento disso? Né? Se esse fundamento não existe, aí o judiciário está censurando. Tá? Agora, não é o caso que está acontecendo. Tá? Pelo menos, né? Isso é um outro detalhe importante. Já vou terminar, tá? Vai fundo que aqui tá interessante demais, gente. Isso é um outro detalhe muito importante nessa circunstância toda aqui, tá? Veja só, toda essa crítica, enfim, essas publicações do Elon Musk, né? Eu nunca me posiciono, não sou a favor deste ou daquele, e nem contra este ou aquele, né? A nós cabe examinar os fatos e tecer as devidas considerações do ponto de vista do direito, tá? Mas essa situação de um ataque específico, tá? Tem duas questões aqui que nós me parece que estão passando meio batidas nesse debate, tá? A primeira delas é o seguinte: quem investiga, tá? Quem investiga não é o Supremo Tribunal Federal, certo? Tá? Não é. E isso as pessoas não estão conseguindo compreender, me parece. Quem investiga é a polícia, tá? E é isso que está acontecendo. O que o Supremo Tribunal fez foi determinar o encaminhamento de notícias de crimes para a Polícia Federal e solicitar as devidas providências, no caso, a abertura de inquérito. Mas qual é a questão aqui? A questão é que quando o inquérito, e isso está na Constituição, tá? E tem que ser assim. Quando o inquérito necessita de alguma medida invasiva de direito fundamental, tá? Por exemplo, busca e apreensão domiciliar, prisão preventiva, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático, prisão preventiva, né? Enfim, isso tem que ser decidido pelo judiciário. Certo. Tá? Então, veja, a polícia não pode tomar estas providências sem ordem judicial. Então, o que acontece? Quando é aberto o inquérito, tá? E existe algum pedido de busca e apreensão, isso vai para o judiciário. Entende? É a polícia que pede e o judiciário decide. Como lá em 2017 ocorreram aquelas ameaças a ministros do Supremo, enfim, e aquilo é que começou a gerar todo esse caldo aí, tá? O inquérito inicial tramitou lá, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então é o Supremo que decide sobre quebra de sigilo. É por isso que está lá. Não é porque ninguém quer, porque alguém quer. Se nós lembrarmos da Lava Jato, por exemplo, tá? A Lava Jato tramitava na primeira instância da Justiça Federal de Curitiba. Quem deferia todas as medidas não era o Supremo, era o juiz, então o juiz Sérgio Moro. Percebe a diferença? Percebe. E aí isso parece que vai me passando. E veja bem, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi designado na ocasião pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o ministro Dias Toffoli. Tá? Então, e isso acontece desde lá, desde 17. Tá? Então não é que agora que estão atacando o ministro ou que coisa ele está se vingando, não me parece que seja isso, tá? Absolutamente. Claro, as leituras as pessoas podem fazer e isso é da democracia, tá? Eu volto a dizer, estou trazendo o ponto de vista aqui de quem é operador do direito, enfim, e as percepções que eu faço do ponto de vista legal, tá? E outra coisa... Eu disse que eu ia parar, né? Tá bom demais. Prossiga, por favor. Tá tendo uma aula aqui, ó, viu? De graça ainda. E outra coisa, meu caro, é o seguinte: as pessoas parece que também não estão se dando conta, e isso me causa alguma perplexidade, tá? Eu vou sempre fazer um comparativo entre a Lava Jato e essa situação agora, tá? Na Lava Jato, o processo tramitava lá no primeiro grau, tá? Quem tinha acesso à prova era o juiz na ocasião, tá? Quem fazia a leitura, a interpretação, quem fazia as audiências era o juiz da Lava Jato, tá? E isso ia parar no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, tá? E depois ia para o STJ, eventualmente, e para o Supremo, tá? E estava tudo sendo devidamente, a maioria das decisões, pelo menos, estavam sendo confirmadas. Agora, o que as pessoas não estão conseguindo entender, tá? Porque a Lava Jato tramitava no primeiro grau, a gente acabava tendo acesso às provas que existiam lá, porque logo veio a sentença, logo veio a decisão de segundo grau, então a sociedade pôde entender o que estava acontecendo, tá? Pôde ler, enfim. O que acontece agora? Agora, o processo começa diretamente no Supremo,
tá? E pelo menos este inquérito maior que tramita agora em relação a militares, em relação, enfim, essas situações, alguns já foram ação penal, já foram julgados, tá? Sim. Em relação ao 8 de janeiro lá, tá? Mas agora o processo tramita lá. E a maioria do inquérito está sob sigilo, ainda porque é necessário, tá? Então nós estamos falando sobre uma coisa que a gente não sabe. Esse é o grande problema. Nós não sabemos que provas existem. Algumas dessas provas, elas estão na imprensa, tá? E isso também é assegurado na Constituição. É livre o direito de imprensa, ressalvado o sigilo da fonte, tá? Então, o jornalista, quando ele consegue informação, ele não precisa dizer quem deu a informação. Tá? E é por isso que nós temos uma imprensa. Então, se a imprensa consegue acesso a determinados documentos e publica, né, esses documentos a gente tem acesso. Agora, a maioria do que está lá, a gente não sabe, né? Então, como é que nós estamos fazendo juízos aqui, né? E nisso se inclui possíveis publicações aí desse tipo de coisa, de ditadura, ou o que seja, né? Impeachment, enfim, sob uma perspectiva de quem ainda não conhece o que realmente está lá dentro. Essa é a grande questão, tá? Claro que se pode criticar naturalmente, tá? Agora, o grande problema, e parece que as pessoas não estão se apercebendo desse detalhe, é que nós estamos num terreno desconhecido ainda, tá? Nós não sabemos o conteúdo efetivo, por exemplo, de algumas delações, as confirmações das provas, enfim, né? E nessa questão das redes sociais, o que a gente sabe? A gente conhece algumas contas que foram bloqueadas, tá? E em relação, pelo menos a essa, existia, me parece, motivos mais que razoáveis, né? Para pelo menos as decisões que eu vi, existia, me parece, motivos razoáveis para que essas contas fossem suspensas, pelo menos, tá? Então eu tô tentando trazer uma visão aqui mais ampla da situação. Claro, né? É uma visão, é uma leitura técnica minha, que eu faço da situação, né? O que não significa que eu esteja, evidentemente, absolutamente certo sobre isso e que eu não leia e não preste atenção nas críticas. Certo. Gente, você que está chegando agora aqui na rádio, ligado o rádio nesse momento, você que está nos assistindo aí na internet, a gente está aqui com o professor Roberto Laux Júnior falando sobre esse embate da plataforma X e do Judiciário Nacional, Judiciário Brasileiro. Uma das coisas que eu ouvi, as pessoas que são defensoras de Elon Musk, as pessoas que concordam com Elon Musk, o que eu ouvi delas é o seguinte: olha, quem se manifesta no Brasil contra o STF, quem se manifesta no país contra o governo atual, ele entre aspas, já considerado uma ofensa, já considerado um abuso, e essa conta é bloqueada. Então as pessoas, algumas com quem conversei, eu disse: olha, qualquer manifestação contra o STF, qualquer manifestação contra o governo, a sua conta é bloqueada, você fica, eu vou usar a palavra normalmente, censurado. Qual é, assim, a tua visão sobre essa fala? Porque eu recebi esse depoimento de uma pessoa, sabe? Então, segundo ela, né, essa manifestação, né, de política seria um fator que seria agravante para um bloqueio de uma conta. Tá, assim, ó, duas coisas aí nesse... Interessante, muito interessante a questão, tá? Primeira, quem fez o bloqueio da conta? Tá? E isso é importante você tentar compreender, tá? Foi a própria plataforma, tá? Ou foi o judiciário, tá? É necessário saber isso primeiro, tá? A gente não pode tecer nenhuma consideração dizendo que foi o judiciário, se a gente não sabe se isso... muito provavelmente não, tá? Muito provavelmente não foi o judiciário, tá? Muito provavelmente foi a própria plataforma. E aí, se a plataforma... porque o grande problema é que a exclusão feita pela plataforma, ela acaba vindo por inteligência artificial, tá? E aí tá a diferença, uma das grandes diferenças entre a inteligência artificial, o algoritmo, e o judiciário. O judiciário vai examinar o contexto do caso concreto. O algoritmo, ele vai buscar aquilo por mecanismos automáticos, né? Entendi. Então, o que se precisa entender é isso. Agora, eu tenho dito a muitas pessoas, né,
que eu não concordo com muitos bloqueios que são feitos pela plataforma, tá? Por exemplo, se eu não posso me manifestar sobre determinada situação que ocorre no mundo, né? Por exemplo, na minha rede social, eu não posso usar a palavra terrorismo ou terrorista, que eu vou ser bloqueado pela rede, isso está errado. Não tenho a menor dúvida que isso está errado, né? Ou eu não posso usar tráfico de drogas. Mas se eu sou juiz, se eu preciso tecer alguma consideração sobre tráfico de drogas, eu não posso escrever tráfico e que eu vou ser bloqueado, isso é um erro da plataforma, certo? É um erro. Por quê? Porque esses assuntos não significa que você esteja... uma coisa é você pegar e dizer assim... o alemão é um terrorista. Isso. Na minha rede social. Aí eu tenho que fazer aquelas providências, né? Você que é vítima, claro, isso é um exemplo, né, alemão? Sim, exato. Você que é vítima, você vai recorrer ao judiciário, o judiciário vai me intimar e dizer, primeiro, tire a publicação. Segundo, não repita. Se eu repetir, tá? Agora... se o bloqueio foi feito por uma decisão judicial, aí você tem que examinar o contexto da publicação, tá? Se foi uma mera opinião política, tá? Aí, em tese, não se legitima uma decisão judicial que determine a exclusão, tá? Agora, só sabendo o teor da manifestação para dizer o caso específico. Certo. Tá? Se ultrapassou as linhas ou não. Exato, né? Exatamente. E o algoritmo, ele acho que então ele ainda não entende as linhas, ele ainda não consegue, acho que examinar toda, né? Talvez ele não consiga fazer esse exame de até que ponto é liberdade de opinião, né? E até que ponto é ofensa, tá? E nós temos que respeitar tudo que está sendo feito, examinado e discutido tem embasamento na Constituição, tá? E a nossa Constituição, ela atende às nossas peculiaridades como país, tá? Em outros sistemas é diferente. Agora, você veja que a gente critica muito essas decisões judiciais, enfim, relativa a isso, mas você vê que na Europa o controle está sendo feito de forma até mais forte, muito mais mais duro. E não é nem pelo judiciário. Essa comissão que você por falou. uma instância administrativa. Então, veja, a gente tem que... Claro, nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos, eles têm muitas resistências, muito mais do que nós, né? Para a intervenção judicial em liberdade de imprensa, tá? Por lá se vê coisas que aqui, certamente, o judiciário faria uma intervenção, né? Mas, então, se a publicação não tem conteúdo ofensivo, em tese, não cabe bloqueio, tá? Certo. E para as pessoas físicas, né? Eu queria que o senhor pudesse explicar. Bom, então eu fiz uma ofensa, ocorreu o processo. Então, para uma pessoa física, o que acontece depois, então, né? Ser julgado e tudo mais? A pessoa vai presa? O que o judiciário hoje, então, aplica aí como penalidade? Veja só. O que nós precisamos compreender é que a rede social, qualquer tipo de publicação, né, ela é simplesmente um meio. Desculpe. Ela é simplesmente um meio, né? Assim como você pode ofender o seu vizinho e chamar ele de algum termo injurioso, calunioso ou ameaçá-lo verbalmente, né? Você pode ameaçar por meio de internet, tá? Que o crime é o mesmo. O crime segue sendo o mesmo crime. Percebe? A pena prevista para o tipo de crime, né? Claro, você não consegue matar alguém pela internet, né? Logicamente, tá? Que aí pressupõe uma agressão física, né? Sim. Agora, esses crimes que violam direitos da personalidade, várias situações a gente já enfrentou. Ameaças gravíssimas, situações muito graves. Eu dou um exemplo, né? De alguns blogueiros, enfim, esses formadores aí de conteúdo, enfim, sim, que publicam conteúdos racistas, que publicam conteúdos homofóbicos, enfim, situações gravíssimas, né? E que eles estão cometendo crime, né? A gente não pode esquecer que a homofobia foi equiparada a crime de injúria racial, enfim, né? Então, a pena é tecnicamente a mesma, a questão está no meio. Agora, o juiz, ao aplicar a pena, ele vai examinar a gravidade do fato, tá? Certo. Então, isso é uma questão. Então, se você comete uma injúria, chama o seu vizinho lá de, sei lá, usa algum termo ali, chulo, para xingar o vizinho, só para ele,
É uma situação. Exato, é isso que eu ia te perguntar. Agora, quando você vai para uma rede e começa a largar, né? Pega um exemplo aqui, um dos exemplos que gerou grande discussão sobre a regulamentação, tá? Que agora está sendo debatida no Congresso de novo, a emissão de uma lei sobre isso, tá? O caso de publicação de fotos íntimas na internet, certo. Tá? Se você pega uma foto íntima de uma pessoa com quem você teve um relacionamento, sei lá, tá? E pega e publica aquela foto, tá? Esse fato, ele acaba se tornando muito mais grave. Publica numa rede social, enfim, ele acaba se tornando muito mais grave, porque atinge de maneira muito mais grave a intimidade da vítima, do que simplesmente você ir lá e mostrar para uma pessoa ou duas. Compreende? Entendi. Então, ao aplicar a pena, o juiz vai observar isso, tá? A gravidade do fato. Certo. Professor, seria um crime, por exemplo, eu publiquei uma foto minha na internet e me arrependi. Por quê? Sei lá, aconteceu alguma coisa, não sei, não gostei lá do meu cabelo, enfim, eu publiquei essa foto. E embaixo escrevi uma frase ali, sei lá, uma frase que pode ser ofensiva. Eu publiquei, alguém foi lá e fez o print dessa foto, e aí essa pessoa publicou ou mandou no grupo do WhatsApp, enfim. Essa pessoa que pegou esse print, que fez, ele tá cometendo um crime ali, se depois a pessoa apagou esse stories, essa publicação. Ele tá cometendo mesmo que eu tenha publicado? O mesmo crime. O mesmo crime. Sim. Isso também as pessoas não entenderam ainda. Mas não fui eu que publiquei. Ora. Por favor, tá? O Código Penal é bem claro nesse sentido. Quando fala lá dos crimes, por exemplo, dos crimes contra a honra, tá? Se a publicação é ofensiva, e lá no artigo 139, 140, 141 do Código Penal, tá? Ele vai dizer assim, ó: nas mesmas penas incorre quem a propala ou divulga. Isso é o que diz a lei. Então tá? Tá aí. Então, se a publicação é manifestamente ofensiva e você repassa, você incorre nas mesmas penas. Olha aí, gente, importante saber disso. Olha, era uma dúvida que eu tinha mesmo e que hoje tu tá esclarecendo. Claro, o pessoal que... que o pessoal o pessoal ainda tem dificuldade de compreender a diferença entre o meio digital e o ambiente físico, né? Porque no ambiente físico, aquela fofoquinha, geralmente ela ganha uma força ali, aí depois passam uns dias, as pessoas acham algo mais legal para falar e o assunto já passou, né? Agora, na internet não é bem assim, né? Certo. No momento que você publica, mesmo que você apague logo depois, se alguém publicou. Tá? O que eu vou ter que verificar depois é a extensão do dano causado. Agora, se você postou lá e alguém já viu, que seja uma pessoa, já tem ali um dano ainda que mínimo, tá? Numa publicação ofensiva. Se essa pessoa pega essa publicação e repassa, ela está incorrendo no mesmo crime. Certo. Mas eu sempre pensava que se eu coloquei algo na internet é público. Eu coloco lá público. Todo mundo pode ver as minhas publicações, né? Eu dou uma autorização das pessoas usarem o meu material para devidos fins. Não é assim, então. Não, assim, ó, veja. Se você... O que não se pode, tá? O que não se pode pelo Código Civil é utilizar a imagem e o nome em propaganda comercial sem autorização. Tá? Do titular. Tá? Então alguém pega a minha imagem ali, faz uma propaganda de um. Porque eu tô meio careca aqui, né? Enfim, pouco cabelo, pega a minha imagem pra fazer lá implante capilar. Enquanto bota o Laux lá, careca, não tem cabelo. Certo. Lá pra depois propaganda. De 2 meses ficou o cabelo ludão. Propaganda de implante capilar, tá? Ainda que não seja ofensivo, e não é de fato, né? Mas é proibido pela lei, né? Você tem que ter autorização do titular. Tá? Agora, as publicações em geral que não sejam ofensivas, tá? O que as pessoas não podem fazer, e essa é outra grande questão, é alterar o conteúdo da publicação. E como é que as redes vão fazer agora com a reprodução da voz? Exato. Viu como nós temos que ter controle? Isso está ficando fora do controle. Percebe? O que eles estão fazendo hoje em propaganda comercial, que é gravíssimo, né? É só você abrir o Instagram. Sim. Bom,
certamente eu vou estar falando aqui e depois vai aparecer propaganda capilar aqui no meu, propaganda de implante aqui no meu celular, né? Isso a gente já sabe que funciona assim, né? Bom, então veja, se você pega e altera o conteúdo, tá? Aí é ilícito, tá? Agora, a publicação, se ela é ofensiva e você joga na rede, você não tem mais o controle sobre isso. Exatamente. Você não tem como alegar, se a publicação for fidedigna, né? Se é aquilo que você publicou, você não tem como alegar. É que, claro, né? A gente tenta utilizar esse exemplo. Eu publiquei uma opinião ali que foi considerada ofensiva. Mas pensa no exemplo da foto de nudez, por exemplo. Tá? Você mandou lá para uma pessoa, ou você, digamos que você botou na internet, me arrependi, né? E apagou uma foto de nudez de uma pessoa, certo, que você tem contato íntimo, tá? Aí o sujeito pegou e, tá? Claro, ele replicou, ele vai ser responsabilizado também. Agora você não tem como escapar da divulgação se você publicou. Foi a fonte, né? Claro, exato. Exato. Tudo. Quando você assina um contrato de rede social, é que a gente não faz isso, né? A gente não lê as letras miúdas. A gente não lê as letras miúdas, e é feito pra gente não ler mesmo, lógico, né? Pra gente não ler quem é que lê, né? Encontrar uma pessoa que leu, né? Mas se você for ver ali, você vai ver que você é responsável pelo conteúdo. Entende? Ainda que ele tome uma proporção depois que você não quis, né? Não tem o que fazer em relação a isso. Então, olha aí, gente, informações importantes para a gente poder usar as nossas redes sociais com muito mais responsabilidade, com muito mais segurança. O pessoal que ficou tímido em participar, porque afinal de contas a gente está aqui com o juiz, né? Então ninguém quer se manifestar aqui. Eu acho que foi isso que pesou aqui um pouquinho. Mas temos aqui o Gilson Barbosa, Dr. Roberto Cláudio Júnior, um juiz de bom coração, né? Escuta o programa, Deus abençoe a sua vida. Querido, obrigado. Muito obrigado, Gilson. Que legal. Beleza. Então é o seguinte, a gente vai encerrar aqui, vai deixar aqui a sua consideração final. Tá ótimo. E aí a gente volta num outro momento te trazer novamente para mais explicações, mais orientações aí para o nosso público. Pode ser? Claro, com certeza. Então, assim, meu caro, te agradeço, né? Agradeço muito. O que eu quero ponderar, né? E é que eu procurei trazer essa polêmica toda aqui para o plano do direito, tá? E acho que é preciso examinar o conteúdo das decisões judiciais, é preciso conhecer o que está acontecendo. Eu queria fazer essas duas ponderações aqui, tá? O Supremo Tribunal Federal está decidindo, é o Supremo. O ministro Alexandre é simplesmente o relator, porque a lei assim o determina, que o juiz e não tem como você pegar cada pedido de busca e apreensão e levar para o plenário. Por isso é que o regimento do Supremo prevê que é o relator que vai. A mesma coisa nos tribunais. É o relator que decide, né? Não tem como ele ficar levando tudo para o colegiado votar. Ele decide essas medidas, tá? A crítica à decisão judicial, ela é necessária. E ela é da democracia, tá? E espero que ninguém seja punido por crítica à decisão judicial, tá? Isso não... Quem é juiz tem que saber disso. Né? A gente tá aí, a gente dá as nossas decisões, as pessoas não se conformam, elas recorrem, tá? E elas criticam, naturalmente. A imprensa critica, certo? Agora, no nosso sistema aqui, é preciso que a gente compreenda os limites da crítica. Certo. Entende? A crítica, ela tem que ser uma crítica ponderada, né? Ainda que forte, né? Ainda que severa, ainda que uma crítica incisiva, tá? Agora, nós temos uma limitação que é decorrente do nosso sistema jurídico, tá? Eu não concordo com essa expressão, ditadura, impeachment, né? Impeachment é para crime de responsabilidade. Imagine se todo juiz que dá uma decisão que desagrada fosse ser... Sofrer impeachment, né? Não existiria mais juiz. Entende? Porque todos os juízes desagradam com as suas decisões. Isso é normal, é natural, tá? Agora, a crítica a essa centralidade do Supremo, enfim, em razão disso, ela tem a sua razão de ser, e existem críticas muito ponderadas, tá? Mas é preciso a gente compreender. A gente ainda não conhece o que está lá. Então, fazer crítica sem o conhecimento do que está lá, porque o processo começou lá. O processo não, os inquéritos, né? E depois os processos daquelas pessoas que já foram condenadas, tá? Então, essa é a ideia central aqui. Eu me coloco sempre à disposição para a gente fazer
esse debate tão saudável, tão natural aí para nós. Que maravilha, né? Professor Roberto Laux Júnior conversando com a gente, foi esclarecedor aqui, né? Tu realmente tem uma comunicação muito bacana, então a gente sempre fica feliz em te receber. Volte mais vezes. Um forte abraço, professor. Grande abraço, muitíssimo obrigado. Maravilha. E se você quiser ter mais aulas como essa, fica aqui o convite, vem pra FEMA, viu? Vem pra FEMA que o nosso professor aqui sempre vai trazer essas aulas que